você é um favelado também, que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara, que é aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo, que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha, no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil! Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade. Só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu. A favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos. Elas precisam ser donos do título de propriedade. Elas precisam ter rua arborizada. A criancinha tem que ir na escola tranquila, que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora. Que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola. Que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade pra mandar calar a boca o aluno que não tá se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais. Que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho. As famílias vão ser premiadas. Que esse aluno depois vai poder voltar pra casa dele, numa boa, tranquilo, e encontrar a mãe dele que vai ter um emprego, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte pra ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa. Uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas, e o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só pra receber, pra trabalhar e apoiar o prefeito. Entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando. Não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá pra existir. A gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir. Porque não vai dar pra ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo pra comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão indo pra pagar um show do Wesley Safadão numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele fazer um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele e pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando. Eu tô do lado do Wesley, não o Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então eu tenho que escolher um time. O Wesley motoqueiro e não o Wesley Safadão. O Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer. E eu acho que seria legal também falar sobre o Supremo. O que você acha do Supremo? Tem algum jeito de controlar? Se você acha que eles estão excedendo? Eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente fez um programa aqui sobre o Master, né, sobre as ligações e tal. O que você tem para falar sobre isso? Eu sou o único pré-candidato que fala de todo o problema que envolve o Supremo. Exato. O único. Para ser justo,
O Zema não fala de todo o problema, mas ele fala também do problema. Ele tá inclusive, comprando uma briga aí com o Gilmar. Tá, e eu acho bacana. É útil ele falar também. É que o problema é que quando o problema envolve os Bolsonaro, o Zema some. É o intocável do Zema, o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Xandão e com o Alcolumbre pra tirar a CPI do Banco Master e votar a dosimetria. Cadê aí a galera? Cadê o videozinho de IA? Tem que bater no Flávio. A Operação Lava Jato foi destruída e o STF só tem todo esse poder porque os Bolsonaro, por conta do Flávio, do problema da rachadinha que envolvia o Flávio, fizeram acordos com o STF. Fizeram as nomeações, destruíram o CPI da Lava Toga. O Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas que passou na Câmara e no Senado. Ora, os superpoderes do STF são consequência do péssimo governo do Bolsonaro no trato disso. E aí, cara, os únicos que ficaram denunciando e quase foram presos por fazer isso fomos nós. Tô avisando os únicos que denunciaram, do Xandão até os Bolsonaro, porque todos têm culpa no cartório, fomos nós. Então, e eu tô denunciando até hoje. Fizemos 4 manifestações pedindo a cabeça de ministro do STF, pedindo prisão de ministro do STF agora. E por conta do escândalo agora do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção da nossa história. Só que o problema do escândalo do Banco Master é assim, as pessoas vão contar historinhas. A esquerda conta só a história que envolve a direita. E a direita conta só a história que envolve a esquerda. Então eu queria pedir pra todo mundo, vamos contar a história toda? Vamos contar que boa parte do crescimento do Banco Master aconteceu durante o governo Bolsonaro. Que houve MP que passou durante o governo do Bolsonaro, do senhor João Roma, que beneficiava as empresas que faziam crédito consignado. Dentre elas, o próprio Banco Master que vivia de crédito cesta. E que isso passou durante o governo Bolsonaro. E que, por coincidência, o governo Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio, receberam doações do Fabiano Zettel. E depois o Tanuri, que é o sócio oculto do Banco Master, tanto no Paraná do senhor Ratinho, quanto em São Paulo do senhor Tarcísio, participaram de operações de privatizações estranhíssimas, que terminaram turbinando o caixa do Banco Master. Tudo isso público notório, não é minha opinião. Não vamos falar da parte que envolve a direita, que da esquerda a gente já sabe, o crédito cesta, que é a base do escândalo do Banco Master, começou com o PT. E o PT quer acabar. Só que envolve também o Centrão, envolve o mapa do Alcolumbre, que enterrou junto com o Flávio Bolsonaro, com o governo, com todo mundo, com o STF, a CPI do Master. Ficar falando só de parte, não, eu vou contar aqui, vou contar o que você não sabe. É muito legal pra você agradar o bolsonarista e o petista. A turma de esquerda também tem os dossiês do Banco Master deles em que o Lula não existe, que o Guido Mantega com o contrato dele, que na verdade só estavam prestando consultoria. Porra, cara, isso é picaretagem. Não dá você ficar contando a história, a meia história só pra você agradar uma bolha. Por isso que a gente tem essa história de polarização. Porque o eleitor tá como um mongoloide, um retardado. Então assim, você é de direita? Sim, eu odeio o comunismo. O Banco Master só tem a ver com o Lula, tá? São esses poderosos aí, são os do cara. O cara, é. E aqui? E você de esquerda? É tudo culpa do fascismo do Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver com o cara, que bom. E aí tudo mantendo com um débil mental. Então vamos falar todo mundo, de todos os envolvidos nessa história, temos que ser sincero. Isso aqui não falam, cara. Dos que estão, tem até aí o pessoal aí na tela, dos que falam do Banco Master só tem eu e o Zema. Eu e o Zema. E eu conto a história toda. E vai rolar delação, você acha? A questão é assim, vão homologar a delação? Como funciona? Precisa homologar a delação. Se não, não vale nada. Putz. Só que tem uma fila de delações. Tem a delação do Vorcaro, do Fabiano Zettel, do ex-presidente do BRB. Tem essa pressão pela delação. E tem hoje um ministro do STF, agora eu vou ser sincero, nomeação do Bolsonaro, que se provou no começo ruim, mas hoje muito boa, que é o André Mendonça, que vem se comportando de maneira republicana. E o André Mendonça tá sendo republicano nisso. E ele tem que ter o apoio para levar à frente a delação. Porque tá todo mundo com medo. Se a delação do Vorcaro vem, se a delação do Vorcaro sobe pro STF, o STF cai. É isso, não só o STF. Boa parte dos presidentes de partido caem. Boa parte de, assim, governadores caem. Se explicar a relação do Tanuri com o que aconteceu na Sabesp Nemar em São Paulo, do Crédito Sexta com o PT da Bahia, acho que é Copel lá no Paraná com o Ratinho, que inclusive a galera do MBL lá do Paraná, Pedro Deirô, Bertolucci, descobriu tudo, junto com o Metrópolis. A nossa equipe fez pesquisa e o Metrópolis também descobriu, o Estadão descobriu, a gente fez parte ali das investigações. Pois bem, nós fizemos o estrampo. Temos que descobrir. O Ratinho viu que a casa caiu dele, ele até tirou a candidatura. Pois é. Não é lógico, ia ter que explicar em público por que a família dele tinha sociedade com a turma ligada ao Master e com a própria turma do JBS, que a JBS Friboi também tá nesse esquema. Então a real é essa. A real que, assim, todo mundo quer contar a história pela metade, a gente tem que contar a história inteira.